Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical e este vídeo é um esboço preparatório das lições bíblicas, utilizando os temas definidos pela editora CPAD. Desde já agradeço a sua atenção e peço a sua colaboração. Caso você ainda não seja um inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para você ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o seu like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus, como você. Então, vamos estudar. Título da lição número 6. O avivamento no ministério de Pedro. Abordaremos os seguintes pontos desta lição. Primeiro ponto, Pedro antes do Pentecostes. Segundo ponto, Pedro após o Pentecostes. E terceiro ponto, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Verdade prática desta lição. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Leitura bíblica em classe desta lição encontra-se em Atos capítulo 2, do verso 14 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o, vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ponto de atenção desta lição. O apóstolo Pedro experimentou uma mudança significativa de caráter porque permitiu que o batismo no Espírito Santo não se resumisse a uma experiência espiritual somente do dia de Pentecostes, e sim que se tornasse um avivamento contínuo em seu ministério, em sua vida. Palavra-chave desta lição: ministério. Guarde em seu coração. Ministério, significado da palavra-chave. Ministério é a função de um ministro, tempo durante o qual essa função é exercida. Primeiro ponto, Pedro antes do Pentecostes. Faremos um resumo dos tópicos deste ponto. As duas atitudes de Pedro, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro era um homem comum, trabalhador e um pouco rústico para os padrões atuais. Mas para sua época, diante do trabalho que realizava, tinha que ser enérgico, porém o seu coração era bom, honesto, que fez o Senhor Jesus ver o seu potencial. Pedro era como muitos que conhecemos, com um ímpeto, desejo de fazer o certo, mas acabando em vários momentos, fazer errado. Pedro, vivendo o primeiro amor, no momento foi elogiado pela revelação espiritual que teve de quem era Jesus de verdade.
Mas em outro momento, deixando a emoção tomar conta, foi repreendido por não compreender de fato a missão do Senhor aqui na terra. As ações de Pedro, embora questionáveis, por estar o tempo todo com o Senhor, indicava claramente atitudes de um novo convertido. Pedro nos mostra que mesmo os mais íntimos do Senhor, os mais santos, falham, erram e pecam. Nossa natureza pecaminosa tende ao pecado. Por isso é necessário o policionamento diário. Pedro negou o Senhor 3 vezes diante dos homens, mesmo dizendo ao Senhor que não o negaria. Impulsivamente, Pedro saca uma arma para matar o soldado que foi para prender Jesus. E naquele momento ele é repreendido novamente pelo Senhor, o que fez a sua mente e a sua alma dar lado ao inimigo. E com isso, negar Jesus. Mas sabe por que Jesus não desistiu de Pedro, mesmo sendo impulsivo? Pedro tinha um coração voltado para o Senhor, disposto ao arrependimento. Por isso o Senhor fez questão de falar com Pedro após a sua ressurreição. Um exemplo a ser observado é que não temos direito de rejeitar quem quer que seja por causa de sua falha, havendo verdadeiro arrependimento. Sugerimos que você faça a leitura de Mateus capítulo 16 e Mateus capítulo 26. Segundo ponto, Pedro após o Pentecostes. Faremos um resumo dos tópicos deste ponto. Pedro batizado no Espírito Santo, Pedro e a cura do coxo e Pedro avivado em outras ocasiões. Podemos perceber que Pedro, ao ser batizado pelo Espírito Santo, passou a ser orientado pelo Espírito. Não era mais aquele Pedro dirigido pelos impulsos emocionais, mas agora o Espírito Santo lhe dirigia no que falar, como agir, qual direção tomar. Quando o povo se admirou no dia de Pentecostes pelo que acontecera com os batizados e não conseguiu entender, se fosse o Pedro movido pela emoção do primeiro amor, teria levantado a voz contra os maldizentes. Mas o Pedro, movido pelo Espírito Santo, se levantou para esclarecer o que estava acontecendo. E mais de 3.000 almas entregaram suas vidas ao Senhor. Era outro Pedro, era esse pescador de almas que Jesus via. Não era o Pedro que se levantava para defender as suas teses através das emoções, usando suas armas. Mas quem se levantava era o Pedro usando as armas espirituais para curar, para pregar, para testemunhar das maravilhas do reino de Deus. Se lembrando de cada ensinamento de Jesus enquanto esteve com ele, movido pela unção do Espírito Santo. Sugerimos que você faça a leitura de Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 9. Terceiro ponto, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Faremos um resumo dos tópicos desse ponto. A igreja atual e o Pentecostes, tempos de multiplicação da iniquidade e a igreja será arrebatada. Em todo o nosso Brasil, foi realizada uma pesquisa do IBGE em 2010 e calculou o percentual de cristãos em metas gerais sem distinção de credo religioso, dando um total de 86%. Portanto, a maioria dos brasileiros são cristãos. Porém, foi registrado em 2022 mais de 47.503 homicídios no Brasil. Eu te pergunto, se nossa nação em sua maioria é cristã, por que uma taxa tão alta de homicídio? O que falta para esta nação é um verdadeiro avivamento espiritual. E só haverá esse avivamento se buscarmos pelo derramamento do Espírito Santo. Muitos cristãos têm vivido como Pedro, o impetuoso emocionalmente. Não querem viver como o Pedro, o movido pelo Espírito Santo. Por quê? Conveniência. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Sem isso, tudo é normal. Tudo é aceitável, onde o vírus da frieza toma conta, tornando uma mera instituição religiosa, tornando meros religiosos. A igreja desta geração precisa viver na unção do Espírito Santo,
como aconteceu com o apóstolo Pedro, que preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como Jesus. É urgente a busca pelo Pentecostes. A teoria dos cessacionistas não é verdadeira, mas se tornará verdadeira se não buscarmos pela unção do Espírito Santo. E somente os que estiverem preparados verão a glória de Deus. A palavra nos diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, versículo 8. Amém. Sugerimos você fazer a leitura de Mateus, capítulo 24 e o capítulo 25. Conclusão da lição. O ministério de Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Vemos muito esse padrão de comportamento nos novos convertidos, sendo missão da igreja orientar corretamente a buscarem o viver na unção do Espírito Santo. Pedro não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus. Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado no poder do Espírito Santo. Objetivos alcançados nesta lição. Primeiro objetivo: destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. Segundo objetivo: compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E terceiro objetivo: ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Quero agradecer a você por ter nos acompanhado em mais uma lição. Espero você na próxima aula com o título Estevão, um mártir avivado.